A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, tudo bem com vocês, meus queridos jovens? Glória a Deus, que bom, nós estamos aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos com a quarta aula do Jovem, segundo trimestre de 2025, e o título desse trimestre é Davi, pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. Glória a Deus. Essa lição é do dia 27 de abril de 2025 e tem por título Davi, o amigo fiel. E o que é que nós vamos estudar nesta lição, queridos? Nessa lição nós vamos ver que num tempo em que muita gente tem milhares de amigos nas redes sociais, quase ninguém para contar com a verdade, não é isso mesmo? A verdade, a amizade entre Davi e Jonatas, por exemplo, nos inspira. Eles vinham de realidades bem diferentes, mas tinham algo em comum: o temor a Deus e um compromisso sincero com o outro, Mesmo enfrentando ali pressões e desafios, essa amizade permaneceu firme, leal e cheia de propósito. E nesta lição nós vamos pensar juntos sobre o que é uma amizade verdadeira, como ela pode nos fortalecer na fé e por que precisamos escolher bem as pessoas com quem caminhamos na vida, não é verdade? Vamos aqui juntos estar aprendendo a palavra de Deus, vamos lá? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, só um momentinho aqui para abrir aqui a nossa lição. Quero que vocês acompanhem aí com as suas lições, e nós vamos estar aqui trazendo assuntos maravilhosos. Glória a Deus, o amigo fiel. Nós temos aqui o texto principal, que é aqui começando aqui, vamos ver o textual, diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Está lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Irmão, esse versículo aqui ele foi traduzido de várias maneiras. O homem que tem muitos amigos, ele sai perdendo conforme a RA, a tradução RA fala. A NVI e a NTLH, aquele que tem muitos amigos pode arruinar, porém há amigos mais chegados do que um irmão. Ou seja, é preferível ter um amigo verdadeiro, certo? Um só que seja verdadeiro a um monte de amizades que induzem ao mau caminho. Ouça isso no nome de Jesus. A tradução RC entende que ter amigos é bom sinal, mas mesmo assim há amigos mais chegados que outros. Felizmente, a maioria das versões concorda com a tradução da seguinte linha: mas há amigos mais chegados do que o irmão. Então, isto é o que nos diz aqui a nossa lição. Que há amigos, não são todos, mas há amigos que são mais chegados do que o irmão. Vamos aqui para a verdade prática, que é o resumo da lição, No relacionamento entre Davi e Jonatas, encontramos um grande exemplo de uma amizade inspiradora e edificante. Vamos ver, amados, sobre atividade rápida. Amizade de verdade. Nós temos aqui tempos estimados 3 minutos, para sermos uma amizade de verdade. Como fazer? Primeiro, escreva no quadro ou pergunte em alta voz, isso aqui é para o professor fazer com seus alunos na sua classe, qual é a maior prova de amizade que alguém já demonstrou por você. E segundo, peça que 2 ou 3 alunos respondam rapidamente. E terceiro, em seguida, diga: na Bíblia, o relacionamento entre Davi e Jonatas nos mostra que a amizade verdadeira vai além de afinidade. Ela envolve lealdade, amor sacrificial e compromisso com Deus.
Essa é a amizade que edifica. E, em quarto lugar, leia, né? Leia a verdade prática em alta voz, né? Que é isso que nós acabamos de ler aqui agora. Que no relacionamento entre Davi e Jonatas temos um grande exemplo de uma amizade inspiradora e edificante, certo? Então, fazendo assim, você vai estar levando e motivando aí os seus alunos, né? Essa aula que nós estamos trazendo aqui para os professores, como lidarem aí, como fazerem os seus alunos pensarem, né? Vamos para o primeiro tópico. Glória a Deus. Quem era Jonatas? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Uma amizade inspiradora. Quem era Jonatas? Irmãos, Jonatas, ele era o filho primogênito do rei Saul e, portanto, o herdeiro natural do trono de Israel. Seria para ser ele, né? Pela lógica, seria para ser Jonatas. Mas vê que o Jonatas, ele não foi um moço interesseiro, não quis o rei, né? De qualquer maneira, não. Ele fez tanta amizade com Davi que ele sabia que Davi seria o futuro rei de Israel. Então, ele seria, né? Por ser o filho de Saul, né, o filho seria o herdeiro natural ali do trono de Israel. Ele é apresentado nas escrituras, queridos, como um guerreiro valente, como diz lá em 1º livro de Samuel, capítulo 13, versículo 2 até o 4. Um homem de fé também, como diz, né, o capítulo 14, versículos 6 ao 14. E, acima de tudo, como um amigo leal e altruísta, né, cuja amizade com Davi se tornou um dos maiores exemplos bíblicos de aliança sincera, baseada em amor fraternal e temor a Deus. Características principais de Jonatas. Ele era filho de Saul, né, como primogênito. Ele seria o sucessor legítimo ao trono. 1 Samuel capítulo 20, versículo 30 vai falar isto. Mas ele abriu mão desse direito, reconhecendo que Davi era o escolhido de Deus. Tem pessoas que querem de qualquer maneira, na força aí, né, ser pastor, muitas vezes até passando por cima de hierarquias e tudo mais, tal, para ser o que ele não foi chamado. Né? Jonatas era homem de fé e coragem. Ele enfrentou os filisteus com ousadia, confiando no poder do Senhor, como diz lá em 1 Samuel 14, versículo 6 ao 14. Ele foi um amigo fiel de Davi, amou Davi como a si mesmo, né? Fez aliança com ele, né? 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 ao 4, e o protegeu diversas vezes da fúria homicida de seu pai Saul. 1 Samuel 19, 1 a 7 e 1 Samuel capítulo 20, 12 ao 17. Ele também tinha lealdade espiritual. Eu estou correndo aqui um pouco, meu querido, porque são muitos assuntos, senão nós vamos... não vai dar tempo de abordar todos aqui, né? Então ele tinha lealdade espiritual. O seu compromisso com Davi não era apenas afetivo, mas fundamentado na vontade de Deus, reconhecendo que Davi seria o futuro rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 16 ao 18. Exemplo de renúncia. Jonatas, ele renunciou ao trono, aos seus interesses pessoais e arriscou-se para proteger aquele que Deus havia escolhido. Sua atitude é vista como um testemunho de humildade, fé e submissão ao propósito divino. Será que nós estamos seguindo o propósito divino, ou nós estamos atrapalhando o que Deus tem na vida de pessoas, muitas vezes para nós querermos tomar o lugar dessas pessoas? Isso fica para nós meditarmos, né? A história de Jonatas e Davi aqui é um grande exemplo. Sim, amados, a leitura bíblica em classe está lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 a 6. Depois vocês lêem lá na classe com seus alunos, né? E nós vamos estar aqui pulando já para o segundo subtópico. Saul ou Davi? Eis a questão. Saul ou Davi? Glória a Deus. Irmãos, Saul ou Davi? Eis a questão. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a afirmação de que a sucessão de eventos na vida de Jonatas tomou um rumo bastante desafiador é precisa, pois Jonatas se viu num conflito de lealdades.
De um lado, sua posição natural como herdeiro do trono e filho do rei, e do outro, a crescente consciência de que Deus havia escolhido Davi para reinar. Este é o homem que dá lugar, né, à voz do Senhor, à voz do Espírito. Ouça isso no nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 23, versículo 17. E ao reconhecer que Davi era o ungido do Senhor, Jonatas demonstra não apenas submissão à vontade divina, mas abnegação de si mesmo. Em uma cultura na qual a sucessão dinástica era incontestável, né? Ele abre mão de sua prerrogativa, né? Sua prerrogativa real, sem revolta ou ressentimento, como observa aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, né? É o que ele fala aqui, ó. Jonatas não apenas amava Davi como a si mesmo, mas também reconhecia que o reino de Deus, de Israel, era a promessa divina feita ao ungido, né, ao seu amigo. Por fé, ele renunciou à glória do trono e à vaidade do poder, né? Glória a Deus. Mesmo ao ajudar Davi, queridos, ele não rompeu com Saul de forma desleal, não. Sua fidelidade à verdade não se converteu em rebelião. Charles Swindoll, ele destaca assim: Jonatas viveu com coragem no meio da tensão, amava seu pai e obedecia a Deus, mesmo que isso exigisse sacrifício. Foi fiel aos dois, sem ser cúmplice do erro de nenhum, né? Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, a amizade que não foi esquecida. Glória a Deus. A amizade que não foi esquecida. Em um tempo em que Davi poderia usufruir ali de suas conquistas, mais uma vez demonstrou seu valoroso coração ao lembrar da aliança feita com seu amigo Jonatas muitos anos antes, como diz lá em 1 Samuel capítulo 20, versículo 15 e versículo 42. Vejam só. Davi, ele busca saber se havia algum descendente de seu amigo para agir com bondade e retribuir a amizade recebida nos anos passados e cuidar de sua família, né? Segundo o livro de Samuel, capítulo 9, versículo 11. Embora marcada por distanciamentos, perigos e até a morte, essa amizade permaneceu viva na memória, na prática e na fidelidade de Davi, mesmo depois que Jonatas já havia partido, né? Seguem alguns pontos elucidativos, né, que nós vamos estar falando. Memória viva no coração de Davi. Davi jamais tratou sua amizade com Jonatas como algo passageiro. Ao contrário, ele carregou consigo a lembrança da aliança feita diante de Deus, como diz lá em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 42, e o capítulo 23, versículo 18 de 1 Samuel. Mesmo após a tragédia, né, morte de Jonatas no Monte Gilboa, como diz 1 Samuel 31 e 2, Davi, mesmo depois dessa morte, Davi expressa publicamente sua dor e honra ao amigo com uma lamentação tocante. Ele falou: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, tu me eras muito querido, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Segundo Samuel 1 e 26. Essa confissão aqui revela a intensidade emocional do vínculo entre eles, né, que era o amor exaltado por Davi, que aqui não é romântico, mas leal e sacrificial, moldado pelo temor do Senhor. Outro ponto, fidelidade à aliança após a morte, né? Davi foi fiel à aliança. Ele havia feito uma aliança com Jonatas e mesmo após a morte de Jonatas, ele ainda continua com a sua aliança fiel a Jonatas. A amizade aqui, amada, ela não foi esquecida porque Davi permaneceu fiel à promessa feita a Jonatas, mesmo depois de sua morte, como diz em 2 Samuel 2, versículo 9. Já consolidado, né, no trono, Davi pergunta: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas?
como diz lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, não é isso? E esse gesto aqui de Davi, amado, revela que para Davi a amizade não era apenas uma emoção ou lembrança, era um compromisso de honra diante de Deus. Ele então encontra ali Mefibosete, filho de Jonatas, né? E o acolhe em sua casa, lhe restitui terras e o coloca à sua mesa como um filho do rei, né? Você pode ver isso lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6, se não me engano, e versículo 7. A história de Jonatas aqui, amados, e Davi, nos ensina que a verdadeira amizade permanece firme mesmo quando custa caro, né? Jonatas abriu mão do trono, do status e até do favor do pai para honrar Davi, porque sabia que a vontade de Deus estava com ele. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 17, vai ver isso aqui. Outro sim, né? Não abandona quando o outro está em crise. Davi estava fugindo, ameaçado de morte, mas Jonatas foi ao seu encontro no deserto para fortalecê-lo no Senhor, né? 1 Samuel 23, 16 vai falar isso. E também é lembrada em honra mesmo depois da morte. Davi, amado, não esqueceu Jonatas, cuidou de seu filho Mefibosete como quem ainda ama um amigo que se foi, né? 2 Samuel 9, versículo 1 ao 7. Glória a Deus. Vamos aqui para o segundo tópico, a amizade que edificam. Sabia que tem amizade que só destrói? Mas tem amizade que edifica. Por isso que a lição começou aqui falando que amigo que é mais chegado que o irmão, não é verdade? Uma amizade que agradou ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, na perspectiva bíblica, né, uma amizade que agrada a Deus não se limita à afinidade ou à convivência agradável. Ela nasce da comunhão com Deus e é dirigida por princípios bíblicos e contribui para o cumprimento da vontade divina. A aliança entre Davi e Jonatas é um modelo, né, paradigmático desse tipo de amizade, né? 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 ao 4 e 1 Samuel capítulo 20, versículo 42. Também aqui é fundamentada, na verdade, no temor do Senhor. A amizade que agradam a Deus não escondem a verdade nem manipulam os fatos para benefício próprio, não. Isso não. Uma amizade verdadeira prioriza a vontade de Deus acima de preferências pessoais. Provérbios 27, versículo 6, João 15, versículo 14. Tem pessoas que é amigo enquanto não vê o outro prosperando. Se vê o outro prosperando, já vira a cara, já fica de mal, já inventa um monte de coisa, levanta calúnia tentando derrubar o amigo. Misericórdia, isso é terrível. Irmão, a amizade também é marcada por aliança e lealdade duradoura. A amizade entre Davi e Jonatas foi selada por uma aliança diante do Senhor, né? 1 Samuel 20, 16 e o 17. A amizade que agradam a Deus são compromissos, né, que não se rompem diante das circunstâncias. O vínculo sincero e verdadeiro é mais forte que o sangue ou a posição. Tem pessoas que só é amigo enquanto o outro está indo bem. Se o outro começar, né, não tiver mais a oferecer, já esquece. A casa está cheia, né? Enquanto um amigo está prosperando, está dando banquete, a casa está cheia, mas depois que o amigo está na pior, todos se afastam. Isso é cruel. Foi o que aconteceu com Jó, né? A amizade verdadeira também é sustentada por ações práticas de amor sacrificial. Jonatas protegeu Davi mesmo correndo risco de vida. Né? Você vai ver isso lá em 1 Samuel capítulo 20, versículo 30 ao 33. Vai ver que o amor fraternal que agrada a Deus envolve entrega e coragem. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Então, Davi mais tarde retribui esse amor com graça e misericórdia, acolhendo Mefibosete, né, no seu palácio, no seu reino ali. 2 Samuel 9, versículo 1 ao 7, vai dizer isto. A amizade verdadeira, amada, ela não é passiva, ela é expressa em atitude de honra, serviço e lealdade, né? Como disse Gálatas, né? Paulo falando ali para os Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Também a amizade, ela é instrumento de edificação mútua, né? Jonatas, ele fortaleceu a fé de Davi no deserto.
1 Samuel 23:16 vai falar isso. A amizade que agrada a Deus não enfraquece a alma, não gera dependência emocional ou mesmo competição, mas encoraja, consola e impulsiona ao crescimento espiritual, certo? Esta é a amizade, a verdadeira amizade. Por isso que o verdadeiro amigo é aquele que repreende, é aquele que esforça e fala, vamos lá, vamos, mesmo que depois você seja prejudicado, mas você fala, vamos lá, não para. Quem já ouviu a história, a ilustração do cavalo do fazendeiro que estava muito enfermo, muito doente, né? E o fazendeiro, ele continuava ali, ó, cuidando, levava veterinário, cuidava, dava remédio e tal, era exame, mais exames, e o cavalo cada vez piorando, não queria comer e tal. Aí alguém falou assim, o médico falou assim, olha, senhor, falou para o fazendeiro, infelizmente não há mais o que fazer. Eu acho melhor, para acabar com o sofrimento desse cavalo, é melhor sacrificá-lo. E nesse trajeto todo aí, tinha um porquinho na fazenda, e ele ficava observando ali toda a conversa e tal, e ele ouviu falar que iriam sacrificar o cavalo. Aí o porquinho chega para o cavalo e fala, meu amigo, vamos, levanta, meu amigo, levante, coma alguma coisa, se mostra aí forte e tal, que o pessoal vão te mandar, vão te sacrificar. O cavalo, o quê? Vamos sacrificar. E o cavalo, né, começou a comer alguma coisa, começou a fortalecer. No dia seguinte, quando eles chegaram para sacrificar o cavalo, estava o cavalo lá de pé, comendo, sadio, pulando, porque ele comeu, se fortaleceu. Aí agora você vê que o porquinho ajudou o cavalo, mas agora o fazendeiro fala assim, ei, agora meu cavalo está bem, não vamos mais sacrificar, ei, agora vamos matar o porco para nós comemorar, com nós comer, comemorando tal. Aí, quer dizer, o porquinho ajudou, mesmo, né, correu esse risco de vida e custou a sua vida, mas ele ajudou o amigo. Ouça isso no nome de Jesus. Tem pessoas que você vai ajudar e depois ele mesmo vai te dar uma rasteira, depois ele mesmo vai te fazer o mal, mas não se preocupe, porque quando Deus está no negócio, quando Deus está no plano, tudo irá ocorrer bem para a glória de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos para o segundo subtópico, que diz a força da amizade verdadeira. Glória a Deus. Irmãos, Davi e Jonatas, amado, aqui ele nos ensina as bases sobre as quais podemos, né, as bases sobre as quais podemos construir amizades saudáveis que nos ajudarão a cumprir os propósitos divinos para a nossa vida. Eles não permitiam, né, que nada se colocasse entre eles, nem mesmo os problemas familiares. Nos momentos difíceis, aproximaram-se ainda mais e permaneceram amigos até o fim. A fim de não se tornar respectivo, né? Vamos aqui mais uma vez mexer com a classe, né? Você aplica essa rápida dinâmica. Isso é uma dinâmica que você pode aplicar aí para sua classe. Amizade que aguenta peso. Isso é interessante, né? Essa é mais uma dinâmica. É bom você fazer isso aí com seus alunos, porque isso aí vai mexer, vai fazer com que todos estejam ali. Só um minutinho. O tempo estimado aqui é de 2 a 3 minutos, não vai tomar muito tempo da sua classe. Aí você vai fazer essa dinâmica. Você pega, vai usar só o material, né? Que é uma mochila, por exemplo. Uma mochila ou uma sacola, o que tiver aí, que você levar aí para seus alunos, né, para um exemplo, né, com livros ou objetos pesados, né. Aí como aplicar essa dinâmica? Você vai fazer o seguinte: primeiro, mostre a mochila cheia e diga assim, isso aqui representa os pesos que enfrentamos na vida, né, que são pressões, medos, tentações, decisões e etc. E segundo, escolha um aluno e peça para ele segurar a mochila sozinho por alguns segundos, né? Isso é uma dinâmica que você vai fazer, né? Depois chame outro aluno para ajudá-lo a segurar juntos. E em terceiro lugar, diga: a amizade verdadeira é assim, quando o fardo fica pesado demais, o amigo não deixa você cair. Então Jonatas foi esse apoio para Davi. Ele não tirou o peso, certo? Não tirou o peso, mas o ajudou a carregar com fé e coragem, como diz 1 Samuel capítulo 23, versículo 16. Não é importante, não é essa dinâmica? Então você vai mostrar para eles que se a pessoa segurar um peso por muito tempo sozinho, daqui a pouco ele está prestes a cair. Aí vem um amigo, né, ajuda, né? Aí então você vai aplicar essa lição aqui para eles, que a verdadeira
A verdadeira amizade é assim, né? Uma hora vai ficar pesado para que o amigo carregue sozinho. Aí vem um amigo, né, verdadeiro e ajuda a carregar. Aí conclusão, né? A força da amizade verdadeira está em dividir o peso da caminhada e permanecer junto até o fim, certo? Então, nessa caminhada, amado, nós passamos por muitos e muitos apertos, muitos pesos aí que acabam nos prejudicando, e se nós tentarmos sozinhos, nós não vamos conseguir. Tem o hino do J Neto que fala: não tente sozinho, você não vai conseguir, né? Então, precisamos sempre de um apoio, de um amigo, de um conselho, de um empurrãozinho para nós chegarmos juntos lá nos céus. Glória a Deus. O segundo subtópico do tópico 2, o cristão e as amizades. Glória a Deus. Irmãos, cristão e as amizades. O apóstolo Paulo adverte de forma clara e contundente, né? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. O termo grego para más conversações é kakai, né? Refere-se não apenas ao conteúdo das palavras, mas ao convívio com pessoas de conduta distorcida, de doutrina perversa, né? Então, o perigo reside no fato de que a contaminação moral e espiritual acontece de forma sutil, progressiva e inevitável quando o crente relaxa sua vigilância e se associa com influências nocivas. Eu gosto muito daquele exemplo da dona de casa quando está fritando um peixe, né, fazendo uma fritura, que está um cheiro muito forte, aquele odor muito forte. E se a pessoa está ali perto daquele cheiro, daquele fogão, ou mesmo um churrasqueiro está lá fazendo um churrasco, aquele cheiro da fumaça, se ele demorar ali, aquele cheiro da fumaça vai ficar impregnado no seu corpo, na sua pele, na sua roupa. Porém, se ele passar rápido, isso não vai ficar na sua roupa, esse cheiro não vai continuar. Quer dizer, se você ficar muito perto de pessoas que façam mal, pessoas maldosas, você vai aprender justamente porque você está muito tempo ali. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque se ficar aí por muito tempo, meu querido, infelizmente vai aprender a andar como eles, vai ser igual a eles, né? Infelizmente, tem pessoas que falam assim: eu não fico, tá? Mas amado, água mole em pedra dura, como diz o ditado, tanto bate até que fura. Muito perigoso, né? Então devemos escolher bem as nossas companhias, as nossas amizades. A convivência contínua com os ímpios pode produzir, né, diluição da consciência moral, como diz o Salmo 1, que eu acabei de citar. O processo começa com os ímpios caminhar ao lado dos ímpios e termina com assentar-se entre os escarnecedores, né? Também com o desvio da fé, como diz lá em 2 Timóteo 2, versículo 16 a 18, heresias e relativismo doutrinário são frequentemente absorvidos por influência relacional. E também a insensibilidade espiritual, Provérbios 14, versículo 7. O afastamento da sabedoria, amados, é consequência direta da proximidade com pessoas desprovidas do temor do Senhor. O cristão que negligencia esse aspecto, ele coloca-se a risco de perder discernimento, testemunho e até o favor da fé. O fervor da fé, aliás. Como afirma ali o reverendo, né, o pastor Hernandes Dias Lopes, a companhia dos ímpios não apenas abala a ética cristã, mas compromete o futuro do servo de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos agora, irmãos, para o terceiro tópico, amizades virtuais. Este aqui é um perigo, viu? Quando não se sabe usar, né? Amizades virtuais, a fragilidade das relações virtuais. Glória a Deus. Irmãos, estamos ainda agora para o terceiro tópico e na breve nós iremos terminar aqui, mas eu não poderia deixar sem aplicar esse tópico muito bom, maravilhoso aqui que nós vamos aprender aqui. Eu quero
trazer para vocês, amados, este tópico com muito prazer, porque nós precisamos, com muita urgência, nos livrar desta escravatura, dessa escravidão das amizades virtuais, né? Que tem pessoas que não têm coragem de falar pessoalmente, e essa danada desta redes sociais muitas vezes falam, né, tá do outro lado, não tá vendo o outro, e falam o que quer e o que não quer, né? Isto é um perigo. Nós vamos estar falando aqui sobre essa fragilidade das relações virtuais. Irmãos, nas redes nós podemos nos conectar com um número praticamente incalculável de pessoas, não é verdade? Em todo o mundo, desde um grupo de amigos mais seleto em aplicativos até uma imensidão aí de seguidores, né? Difícil de mensurar aí nas redes sociais. Os relacionamentos virtuais, eles, independentemente de seus claros benefícios, né, na comunicação, são agentes da fragilidade das relações humanas também. Entre os fatores que levam a essa fragilidade, nós podemos citar a ilusão de intimidade, por exemplo, né, uma armadilha para os mais vulneráveis. Os relacionamentos superficiais, né, um campo fértil para relações falsas. Escutem, os relacionamentos superficiais é um campo fértil para relações falsas. A solidão, um vazio existencial em meio à multidão, o distanciamento da realidade, uma visão desconexa e enviesadas aí do real, a idealização da imagem corporal, uma frustração com o próprio corpo, levando a desconfortos psíquicos, né? Nós podemos ver acontecendo isso aí no mundo. Os problemas emocionais, por exemplo, um reflexo das distorções de conceitos diante da ausência de vínculos saudáveis, os perigos, um campo aberto para o fake news, né, fraudes, perseguições e bullying, né, entre outros aí, que se nós formos citar aqui, vamos ficar todo o tempo preso aqui falando dessas coisas. Devemos tomar muito cuidado, amados, porque o inimigo, ele não está brincando de inimigo. O inimigo, ele vem investindo com tudo, e se nós não tomarmos cuidado, nós caímos. Por isso, casais, jovens, vocês que irão se casar, essa lição é voltada para os jovens, muito cuidado, sabendo que, como disse o apóstolo Paulo, cada um pague a sua benevolência um ao outro, para que Satanás não os tente, porque é neste momento de necessidades, de solidão, né, que o homem ou a mulher, eles acabam dando espaço aí, dando vazão para essa fragilidade sociais, né, das relações sociais. No contexto contemporâneo, os relacionamentos virtuais se multiplicam em plataformas digitais que conectam pessoas em tempo real, atravessando aí continentes e fusos horários, né? Antigamente, uma carta era de 15 a 20 dias para você enviar pelos correios para chegar até a pessoa que iria receber aquela carta. Hoje você conversa se vendo pelo celular, pelo aparelho, né, computador, e assim sucessivamente. Então, isso aí está atravessando continentes e fusos horários, em qualquer momento, em qualquer horário. Aguenta lá em outros países, que lá é dia, aqui é noite, você conversa numa boa. É assim, irmãos. No entanto, a multiplicação de conexão, queridos, não garante profundidade relacional. Não. Como afirma aí o comentarista, as redes sociais, elas criam uma ilusão de intimidade na qual quantidade não significa comunhão e exposição, que equivale à transparência. Essa realidade aqui exige um olhar criterioso por parte do jovem cristão, especialmente à luz das Escrituras.
Ponto. Vamos ver outro ponto aqui. Conexões sem compromisso. A superficialidade relacional, né, que nós vamos comentar agora. A Bíblia, ela valoriza relações marcadas pela verdade, fidelidade e responsabilidade mútua. Provérbios 17, versículo 17 vai falar isso, Eclesiastes 4, versículo 9 ao 10 e João capítulo 15, versículo 13. Então, amados, o ambiente virtual, ao contrário, favorece a construção de laços frágeis e temporários, onde o outro ele pode ser facilmente silenciado, bloqueado ou descartado. Temos também, né, a armadilha da ilusão e o culto a imagens. Muitos jovens carentes de aceitação e identidade, eles projetam-se nas redes sociais a partir da idealização da própria imagem. Trata-se de um processo que alimenta o orgulho, a comparação e a frustração, né? Como diz Gálatas capítulo 6, acho que é versículo 4, versículo 5 por ali. Então, o apóstolo Paulo já adverte isto, ele fala, não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, as redes, elas promovem uma mentalidade secularizada, na qual o valor pessoal é medido por curtidas, seguidores e visibilidade. Outro ponto também, solidão em meio à multidão. Um paradoxo digital, né? Outro efeito alarmante aí é a solidão existencial, que atinge jovens conectados a centenas ou milhares de perfis, mas isolados de vínculos reais e espiritualmente saudáveis. Isso aqui, irmãos, reflete um vazio que nem o entretenimento constante, nem os algoritmos, né, eles podem preencher. O ser humano, ele foi criado para a vida a dois, como diz lá em Gênesis, né, capítulo 2, versículo 18, vai falar isto, para a comunhão também, como diz Atos, capítulo 2, versículo 42, e para o amor relacional, está lá em João, capítulo 13, versículo 35. Onde faltam vínculos reais, cresce a ansiedade, a depressão e os distúrbios emocionais. Então, temos que ter vínculo, né, reais, não vínculo digitais, vínculo virtuais. Isto não. Temos também aqui falando um pouco das relações vulneráveis à mentira e ao engano. As redes sociais, queridos, elas são frequentemente territórios férteis para fraudes, perseguições, fake news, cyberbullying e manipulações emocionais, como também destaca o comentarista. Jovens que vivem conectados, mas sem critérios espirituais claros, tornam-se presas fáceis de doutrinas erradas. Paulo adverte isso aí lá em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Então, queridos, ouça isso em nome de Jesus. Ideologias antibíblicas também podem surgir quando o jovem se isola, né, no seu mundinho ali. Está escrito lá em Colossenses 2 e 8. E também relacionamentos destrutivos. O tempo de tela, muitas vezes, amado, substitui o tempo de oração, de leitura bíblica e de comunhão real com a igreja local. Ouça isso no nome de Jesus. Então, devemos tomar muito cuidado quanto a estas coisas, para não nos levar a um distúrbio aí, a um descomprometimento com a palavra de Deus. Muito cuidado. Segundo subtópico, comportamento de rebanho. Comportamento de rebanho. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, o chamado efeito manada, amplamente discutido em ciências sociais e comportamentos de consumo, descreve a tendência humana de agir conforme a maioria muitas vezes sem reflexão ou senso crítico, né, no ambiente digital, e esse comportamento se intensifica, gerando consequências devastadoras na formação moral, emocional e espiritual dos jovens.
Muito cuidado devemos tomar, querido, e ganhar tempo lendo a palavra de Deus, orando e fazendo o que é correto. Irmãos, esse tal desse efeito manada, amado, é particularmente nocivo quando aplicado à identidade cristã. A pressão para seguir tendências, modismo, opiniões populares ou até mesmo movimentos ideológicos, eles podem conduzir o jovem a um estado de despersonalização espiritual, no qual suas convicções elas deixam de ser bíblicas e passam a ser moldadas por algoritmos, influenciadores e estatísticas. Então, amados, devemos buscar em Deus uma direção para nós fugirmos destas coisas, em nome de Jesus. Vamos para o terceiro subtópico, a identidade em crise. Identidade em crise. Irmãos, identidade do jovem cristão, amado, ela se fortalece a partir da sua relação com o Senhor e com o seu semelhante. É lógico, Não é de qualquer maneira. Então é com uma relação com o Senhor Deus e com o seu semelhante que a sua identidade ela se fortalece. Nós vivemos, amados, numa época marcada aí por uma profunda crise de identidade, intensificada aí especialmente entre os jovens. A ascensão das redes sociais, amados, da cultura da imagem e da performance digital contribui para a formação de identidades fragmentadas, instáveis e condicionadas também ao olhar do outro. Nesse cenário, o eu, e muitas vezes aí substituído por uma imagem cuidadosamente construída aí, editada e validada por curtidas e comentários. O que se vê aqui é uma geração hiperconectada, mas desconectada de si mesmo. Tem pessoas que estão hiperconectadas, com falsidades, com imagens falsas, com muitas coisas e com aparências, mas fica desconectada de si mesmo. Não cuida do seu espiritual, do seu lado espiritual. Ouça isso no nome de Jesus, da sua vida espiritual com Deus. Então, o universo digital, aqui no universo digital, amados, muitos jovens, eles vivem sob a pressão aí de parecer, não de ser, de exibir, não de refletir, de agradar, não de discernir, A ilusão de controle sobre a própria imagem, o comparativismo, por exemplo, constante e a busca pela aceitação pública, elas contribuem para a erosão da identidade pessoal. O que se projeta nas redes não é a realidade do ser, mas a versão que se julga mais atraente para o consumo coletivo. E com isso, o jovem passa a construir sua identidade de fora para dentro. Sempre devemos construir de dentro para fora, não é verdade? A Bíblia, por outro lado, amados, ela oferece uma visão sólida e equilibrada sobre a identidade. O ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus, como diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, o que lhe confere aí dignidade, ontologia, responsabilidade moral e vocação espiritual. Então, a identidade do jovem cristão não nasce da comparação com os outros, mas do relacionamento com o Criador. Glória a Deus. Então, amados, é isso aí que nós queremos deixar aqui para você, esta lição sobre o que nós aprendemos aqui nesta lição. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o amigo fiel realmente é o Senhor nas nossas vidas. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, chegando ao final, que agora nós vamos ler a conclusão, e desde já quero agradecer a todos vocês que ficaram aí conosco nesse canal. Continue conectado, e todos os dias nós temos mensagem do Senhor para os nossos corações. Conclusão: o maior amigo que podemos ter é, sem dúvida nenhuma, Jesus. O Mestre deu a sua vida para nos salvar, queridos.
e nos desafios da vida jamais nos desampara. Ao longo dos evangelhos somos agraciados com exemplos maravilhosos deixados por Jesus acerca da verdadeira amizade. Sigamos tais exemplos e sejamos a todo tempo, né, amigos edificantes e canais de bênção da vida dos que conosco caminham. Glória a Deus. Irmãos, foi muito lindo ali a amizade entre Davi e Jonatas, né? Então, esta amizade entre Davi e Jonatas permanece ao longo das Escrituras como um testemunho raro e piedoso de lealdade, temor de Deus e compromisso. Em contraste com os vínculos frágeis, né, e utilitários da sociedade contemporânea, especialmente no ambiente virtual, essa aliança nos mostra que amizades verdadeiras não são formadas apenas por afinidade, mas por valores eternos. E nessa lição nós aprendemos que a verdadeira amizade, queridos, é aquela que permanece firme diante dos conflitos, né, e protege o outro mesmo em tempos difíceis e continua honrando compromissos mesmo quando não há mais retorno. Então Davi não esqueceu de Jonatas, né? Ele manteve viva a aliança, ele cuidou de Mefibosete e demonstrou que vínculo forjado no temor do Senhor resiste ao tempo, à dor e à ausência. E além disso, nós fomos alertados nessa lição sobre os perigos das amizades superficiais, né? Influências digitais, destrutivas e crises de identidade promovidas aí pelas redes sociais. Aprendemos também que o jovem cristão precisa cultivar amizades que edifiquem, caminhar com quem o aproxima de Deus e construir sua identidade a partir do relacionamento com o Criador e com a sua, né, com a missão no mundo. Qual o exemplo de Davi e Jonatas nos desafia, né? Que este exemplo aqui de Davi e Jonatas, ele nos desafia a refletir sobre com quem temos andado, que tipo de amigo temos sido e como nossas amizades podem glorificar a Deus, pois conforme lá em Provérbios 18 e 24, amigo mais chegado do que um irmão. E esse tipo de amizade, amados, quando guiada por Deus, é um dos maiores presentes da graça. Ouça este o nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir, em